E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para um vídeo de exercício resolvido, hoje sobre cálculo de várias variáveis, mais especificamente sobre integrais com coordenadas esféricas. A ideia é a gente deduzir como fica o volume de uma esfera quando ela é cortada por um plano. O resultado vai variar de acordo com o raio da esfera e com a altura do plano. É um bom exercício, ele treina bastante coordenadas esféricas. Eu espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá? Vamos começar? Muito bem, vamos começar com o nosso problema de cálculo 3, começando como de costume pelo enunciado. Esse enunciado é bastante direto. Ele diz: determine o volume da calota esférica formada ao se recortar uma esfera genérica de equação x² mais y² mais e² igual a A² pelo plano z igual a b, onde b é um valor que está entre 0 e a. Observação importante: o resultado final vai estar em função dessas constantes a e b. Então a ideia é, tem uma esfera de raio A, tem um plano intermediário entre o plano 0 e o plano A, algum plano com altura b, ele vai recortar e formar uma calotinha. Qual é o volume dessa calota? Para resolver esse problema a gente precisa saber, primeiro, que o volume de qualquer sólido é dado pela integral tripla de 1 dentro da região desse sólido. Outra coisa, a gente tem que saber como fazer uma mudança de coordenada para coordenada esférica, a gente trocar x por ρ seno de φ cosseno de θ, y por ρ seno φ seno θ, z por ρ cosseno φ, e o jacobiano respectivo, que é o fator de correção quando você tem uma integral tripla, mudou a variável, você distorceu o espaço e precisa botar um fator de correção lá. Das coordenadas esféricas, ele é conhecido, ele vale ρ² vezes seno de φ. Outra coisa, os limites máximos para as coordenadas esféricas, o raio vai de 0 até infinito, porque ele é uma distância. φ, que é o ângulo que tem entre o eixo z e o menos z pelo menor caminho possível, vai até π, ou 180 graus. Θ, que é o ângulo da base, quando você olha de cima, xy, ele vai de 0 a 2π. Dito isso, vamos resolver. Vamos começar pela integral, que é da expressão do volume, já que a gente quer saber o volume. A gente vai ter a integral tripla de 1 dv. O problema é que a gente quer fazer essa integral, ela é uma integral de um pedaço de uma esfera. Quando a gente vai fazer isso com coordenadas tradicionais, as coordenadas cartesianas, x, y, z, quando você isola, você sempre vai ter raiz quadrada, e integral com raiz quadrada é muito chato de fazer. Então a gente usa coordenadas esféricas para contornar esse problema. Ao invés de a gente lidar com raiz quadrada, a gente lida com seno e cosseno, que é menos chato para efeitos de integral. Então aqui estão as coordenadas esféricas, e quando a gente muda a variável, a gente tem que lembrar de multiplicar pelo jacobiano. Então a integral, que antes era de 1 nas variáveis x, y, z, agora vai ser multiplicada por ρ² seno de φ nas variáveis ρ, φ e θ. Agora a gente determina os limites de integração. Bom, eles são dados pela região entre a esfera e o plano. Um jeito de a gente achar os limites de integração. Antes de passar para a coordenada esférica, o limite era o limite da esfera, x² y² z² igual a quadrado. Para determinar a esfera em coordenada esférica, a gente troca x por ρ seno φ cosseno θ, y por ρ seno φ seno θ e z por ρ cosseno φ. Quando a gente simplifica isso, esses dois primeiros termos, a gente pode botar ρ² seno quadrado de φ em evidência, e aí vai ter seno quadrado com seno quadrado, que dá 1. E agora a gente pode botar esses dois em evidência. Botando o ρ em evidência, vai ficar seno quadrado de φ cosseno quadrado de φ, e dá 1 de novo. O quadrado vale a quadrado. E como ρ é uma distância, ele é obrigatoriamente positivo. Então ele não vai ser mais ou menos a, ele vai ser só a. Para a equação do plano, mesmo esquema. A gente pega a equação do plano nas coordenadas cartesianas, z igual a b, troca pelo equivalente em coordenada esférica, z vale ρ cosseno φ, e aí a gente teria que isolar uma delas. É mais fácil isolar o ρ, passando o cosseno dividindo. Se for isolar o φ, vai virar arco cosseno e é uma coisa que é bom evitar. Um esboço rápido poderia ser feito antes, pode ser feito agora, poderia nem ser feito se vocês quisessem. Tem um plano cortando uma esfera. Aí o que a gente quer é o volume que está aqui na parte de cima, porque o enunciado fala que o B é positivo. O nosso raio, quando a gente considerar a partir da origem, indo para dentro da figura, a gente sempre bate primeiro no plano, depois na esfera. Então o raio mínimo é o raio do plano, o raio máximo é o raio da esfera. O ângulo φ, que é o ângulo entre o eixo z e a nossa figura, ele começa em 0 e termina na intersecção dos dois. A gente ainda não sabe quanto vale. Já θ, que é o ângulo da base, como essa figura pega os 4 quadrantes, ele vai de 0 a 2π. A intersecção a gente consegue obter usando a ideia básica desde o ensino médio. Eu quero saber onde duas figuras se cruzam. Igual às equações. Se para o plano é ρ igual b sobre cosseno e para a esfera era ρ igual a gente iguala as duas. E aí, como a gente queria saber o ângulo, a gente isola o φ. Aí vai passo cosseno multiplicando, passo a dividindo, cosseno de φ vale b sobre a. Φ é o ângulo cujo cosseno é b sobre a. Ou arco cosseno
de b sobre a. Esse é o nosso último limite que estava faltando. Com isso, a gente tem todos os limites de integração. Rho vai de b sobre cosseno de φ até a, φ vai de 0 até arco cosseno de b sobre a, θ vai de 0 a 2π. Esses são os limites que a gente está pronto para integrar. Essa integral, a primeira variável é ρ, a integral de ρ quadrado é ρ ao cubo sobre 3. E seno de φ, como não tem ρ, é uma constante, a gente joga para fora. Fica a integral de ρ cubo sobre 3 seno φ. O ρ vale no mínimo b sobre cosseno, no máximo a. Substitui pelo de cima, então em vez de ρ ao cubo vai ficar a ao cubo, menos, substitui no de baixo. b ao cubo sobre cosseno ao cubo, vezes seno de φ sobre 3, que já estava antes. Para a segunda integral. Essa integral aqui, a integral de seno vezes uma constante é direta. Essa segunda integral exige um rascunho. b cubo sobre 3 é constante, a gente não precisa se preocupar com ele. E aqui tem um detalhe legal que você tem seno e cosseno dentro da mesma integral. Em geral, quando você tem alguma coisa e a derivada da mesma coisa, substituição funciona bem. E eu vou pegar o cosseno, que é quem está na pior posição, chamar ele de uma variável nova w, a derivada menos seno de φ dφ vira dw, ou isolando, dφ vira dw sobre menos seno. E vamos substituir aqui. Então vai ficar b cubo sobre 3, seno de φ a gente não trocou, o cosseno a gente chamou de w, então aqui fica w cubo, e no lugar do dφ, dw sobre menos seno. O que é ótimo que a gente pode cancelar o seno. E agora essa integral fica tranquila, porque 1 sobre w ao cubo é a mesma coisa que w menos 3. E aí a integral vai valer, a integral de w menos 3 é w menos 2 sobre menos 2. Com o 3 aqui embaixo ficaria menos 6. A gente pode até simplificar o menos com menos dando mais. O resultado da integral é b cubo sobre 6w quadrado. Tecnicamente, mais constante porque a gente fez a integral indefinida. Na prática, isso é um rascunho e a gente vai voltar. Não é tão essencial, mas a gente pode colocar um mais constante. Só por uma tecnicalidade mesmo, para ter mesmo. E como a gente começa na variável original φ, a gente precisa terminar na variável original φ. Como w era cosseno, o resultado final vai ser b cubo sobre 6 cosseno quadrado de φ, mais constante que na hora que a gente substituir, a constante vai sumir mesmo. Então, substituindo os valores, a gente tem integral de seno é menos cosseno, essa integral de seno sobre cosseno cubo fica b cubo menos 6 cosseno quadrado, e o φ vai ser substituído de 0 até arco cosseno de b sobre a. Primeiro de cima, aí vai ficar menos a ao cubo cosseno do arco cosseno de b sobre a sobre 3, menos b cubo 6 cosseno quadrado do arco cosseno de b sobre a. Menos, troca por 0, cosseno de 0 vale 1, vai ficar menos a ao cubo sobre 3, menos b cubo sobre 6. Apesar de ser assustador, tipo, meu Deus, um cosseno de arco cosseno. A ideia básica é que o cosseno do ângulo cujo cosseno é algum valor tzinho, é o próprio tzinho. Cosseno e arcosseno são funções inversas, então se você aplicar uma e logo em seguida a outra, você volta para o original. Então aqui a gente tem cosseno do arco cosseno de b sobre a, vai virar b sobre a, e cosseno quadrado do arco cosseno de b sobre a vai ser b sobre a quadrado. Então a gente vai ter essa expressão. Aí aqui o que a gente pode fazer é simplificar esta fração, fazendo aquela coisa de copia o primeiro, inverte o segundo, e também simplificar esse a ao cubo com a como a quadrado. Aí a gente tem uma soma de frações, menos a quadrado b sobre 3, menos a quadrado b sobre 6. Quando a gente soma os dois, fica menos a quadrado b sobre 2. E essa integral é tranquila porque, bem ou mal, esta coisa aqui dentro é um número. Então a integral desse número em θ vai ser o número vezes θ, que de 0 a 2π vai ficar 2π vezes esse número. Por mais que seja uma expressão assustadora, ela é que determina o volume da calota em função das constantes a e b. Damos um destaque maior ainda, e encerramos por aqui. Mas a gente pode ir além. Uma coisa que a gente pode fazer para ver se esse resultado que a gente chegou tem algum sentido é ver os casos extremos. O que acontece, por exemplo, se o b for 0? Na geometria, a gente sabe que se o b for 0, o B está passando bem no centro da esfera, no plano Z igual a 0, ele está cortando a esfera no meio. Então deveria dar metade do volume da esfera. Se a gente pega aqui e troca o B por 0, vai sobrar só 2π ao cubo sobre 3, que é exatamente metade do volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então beleza, está consistente. Mas se o B fosse igual a A? Se B fosse igual a A, aí a gente teria que o plano é tangente à esfera, ele não vai cortar nada, a gente teria uma casquinha de volume 0. Se a gente substituir, trocando aqui b por a quadrado vezes a vai dar a ao cubo sobre 3. 1/3 menos meio mais 1/6 é exatamente 0, se a gente fizer a soma de frações. Então o volume dá 0. Quer dizer que a gente está certo mesmo, essa fórmula está correta. O que dá uma animada no exercício, porque apesar das contas serem meio embaçadas, a gente tem um pouco de dificuldade para achar os limites de integração, o resultado final é muito satisfatório. A gente deduziu uma fórmula que calcula com uma grande precisão o volume de uma calota esférica. Espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje. Lembrando vocês que vocês quiserem dar sugestões, tirar dúvidas, fazer comentários, fazer elogios, fazer críticas,
propor desafios, fica à vontade para deixar um comentário embaixo que eu leio. Ou se vocês preferirem uma coisa mais pessoal, mais direta, estão passando aqui contatos diretos. E eu agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje e espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.